Estamos hoje aqui com a professora de História, Tatiane Roberta Dias. Tatiane, seja bem-vinda. Conta Muito um pouco obrigada. pra gente hoje aqui do seu trabalho, como iniciou nessa paixão por história, né? Que é contar para os alunos algo assim de forma diferente que eu sei que você faz. Então, eu sou professora há 25 anos, né? Eu comecei como professora ainda na faculdade. Quando eu estava fazendo faculdade, eu já comecei a lecionar. E desde pequena sempre quis ser professora, só não sabia de que disciplina, né? De criança, as minhas brincadeiras eram as antigas brincadeiras de escolinha, né? Que a gente fazia naquela época. E sempre querendo ser professora. E aí, quando eu ingressei no 5º ano, que hoje é a 6ª série, eu tive um professor de história, né, que me fez apaixonar por essa disciplina. E aí, já sabendo que eu queria ser professora, escolhi história. Além de professora de História, eu sei que você tem outras formações, não é? Sim, eu tenho formação em pedagogia, filosofia, pós-graduação em história e pós-graduação em educação. Você está sempre fazendo um trabalho que eu acompanho você mais de perto, tanto no Face, eu vejo as postagens que você faz. Você faz sempre um projeto diferente para ensinar história. Eu penso que a história tem que ser algo legal, divertido, que o aluno ele aprenda, mas também que faça significado, tenha significado para ele. Então eu sempre penso como que eu gostaria de aprender história. E como eu tenho um trabalho com crianças também, que você sabe, né? Aos finais de semana, né? E aí eu junto essas duas coisas, essas duas realidades, né? O lúdico com a história. Então, sempre eu procuro trabalhar o conteúdo, que é extremamente importante, mas no final a gente sempre tem alguma atividade lúdica, um jogo, uma brincadeira, um teatro. Gosto muito de trabalhar teatro, né? Eu morei em outra cidade, trabalhei lá durante 12 anos, né, tanto na rede pública quanto particular. E lá eu descobri esse gosto assim, por fazer coisas, teatro, apresentações, gincanas, tudo relacionado com a disciplina. E eu percebi que deu muito certo. As crianças gostavam bastante, ficavam esperando sempre qual seria a próxima atividade. E aí, todo ano eu tento inovar, né? Vejo que deu certo, aprimoro, crio coisas novas, copio, né? A internet tem muita ideia para a gente copiar, tem muitos professores criativos também, e a gente vai tentando inovar. Eu vi que você trouxe um diferencial de um teatro, Grécia, coisas assim. Você faz toda essa interatividade ali com os alunos. Eu percebi que quando no 6º ano eles estudam sobre a mitologia grega, sobre a Grécia, a gente fala sobre mitologia. Eu, como gosto muito de ler, e eu sempre levo algum livro sobre mitologia. Então, antes de começar a aula, quando a gente está estudando o tema Grécia, eu conto uma história da mitologia. Então, cada dia é uma história. Então, eles ficam sempre esperando qual será a próxima história. E aí eu percebi que eles se interessavam por isso, nesses longos anos. E muitos alunos vinham, perguntavam, pediam dicas de livro. Outros que nunca tinham ido à biblioteca, sala de leitura das escolas públicas, principalmente, passaram a ir buscar livros de mitologia grega. Aí eu pensei, por que não agregar alguma coisa? Então eu criei uma apresentação, que cada aluno pesquisa um personagem da mitologia que ele goste, e depois ele vai na escola caracterizado com esse personagem e ele conta para os colegas, né, a história daquele personagem. Porque aí todos eles ficam conhecendo vários personagens diferentes de maneira interativa. E isso faz com que eles gostem do tema Grécia, com que eles gostem da história antiga. Aí esse ano eu falei, não, faz muitos anos que eu faço isso, vou inventar uma coisa diferente. Aí eu falei, vamos criar uma gincana. Aí eu criei uma gincana que eu dei o nome de Fúria de Titãs, né? Dividi os alunos em 2 equipes, a equipe Atenas e Esparta,
E eles foram caracterizados, então teve 2 momentos, na verdade 3. O momento pedagógico, né, que eles foram fazer as pesquisas dos personagens, que eles me entregaram essa pesquisa, tudo. Aí depois teve um segundo momento, que eles escolheriam um personagem, e aí a gente marcou um dia para que eles fossem na escola caracterizados com deste personagem, e aí teríamos a gincana. E foi muito legal, foi um sucesso, os alunos menores ficaram todos empolgados. O ano que vem a gente quer fazer isso também e tal. Então, eu acho que é uma coisa que incentiva, faz com que a escola seja algo mais atrativo, né? Porque hoje em dia a gente tem tantas coisas que concorrem com a escola, né? Para as crianças, a escola não é a coisa mais legal para eles. Então, se a gente puder tornar mais atrativo, mais interessante, dinâmica. mais dinâmico, espero esse ano ter novas ideias e aprimorar e criar novas coisas. E nas férias, eu vi assim que você não parou, né? Não. Te acompanhando assim, nas férias, vida de professor nas férias não para, né? Até para quem quer ser professor é bom já ir falando, como que é? Não, professor não para, final de semana, feriado, férias, porque a gente vai pondo em prática as ideias que a gente vai tendo, Vai né? renovando o conhecimento. Vai renovando. Renovando o que vai falar, sempre com coisas novas. Procurando novas ideias, como eu disse, materiais diferenciados, e as férias a gente usa para isso, né? Exato. E você acredita que com essa dinâmica de aula que você usa, incentiva mais alunos a querer ser professor? Você percebe essa realidade? Olha, acredito que sim, mas além disso, eu acho que aproxima o professor do aluno, né? Porque às vezes você tem um contato, mesmo que diário, mas é um contato, é a professora, é o aluno. Quando você... E eu também, eu esqueci de dizer, eu me caracterizo junto com eles, para que eles não tenham vergonha. Então eu falo assim, eu também vou vir caracterizar. Então eu vou na escola também caracterizada dos personagens. Então eles se sentem motivados. Então eu acho que depois dessas atividades eu percebi que o meu relacionamento com os alunos melhorou muito, melhora muito. A intimidade, a amizade, a parceria, eu acho que deu muito certo. É porque uma das coisas que funciona muito bem no ensino é o vínculo, né? Vínculo. Quando você cria esse vínculo, claro, ninguém vai ficar chamando de tio, de tia ou de mãe, como era antigamente, mas esse vínculo com o professor, ele faz com que o aluno tenha assim, mais inspirações para o aprendizado, né? Com certeza. Se ele gosta do professor, se ele gosta daquela disciplina, ele vai ter mais vontade de aprender, vai ter mais gosto por aquilo, né? E você se considera uma professora assim mais durona, mais ou menos? Como que é? Eu acho a exigência? Eu acho que eu sou o meio termo. Eu acho que o professor, ele tem que ter a gestão de sala de aula, que é importante, porque sem gestão de sala de aula você não consegue trabalhar. Mas, ao mesmo tempo, não podemos ter aquele autoritarismo de antigamente, né? A diferença de autoridade de autoritarismo. E, ao mesmo tempo, ter a intimidade, o contato, às vezes parar para conversar, falar alguma coisa diferente. Às vezes eles querem falar com a gente alguma coisa diferente. Dá um espaço para eles também, né? Dá espaço para o aluno, da palavra também, né? E a gente vê assim que hoje é um desafio muito grande, né? Porque os alunos, eles vêm com muita sede de conhecimento, mas ao mesmo tempo com muitos questionamentos, muitas perguntas. E muitos alunos também neurodivergentes, né? Sim. Que a gente está enfrentado, né? E essa realidade para você também tem trabalhado em sala de aula? Sim, é um desafio diário, né? Porque cada ano a gente encontra uma realidade diferente, alunos diferentes, com necessidades diferentes. Então, aquele professor, né, aquele profissional da educação que sai da faculdade e acha que já sabe tudo, não existe. Mas eu acredito que não tenha nenhum professor que saia da faculdade com esse pensamento, porque a gente tem que aprender todo dia, a gente tem... Agora eu comecei uma pós em educação especial também, porque a gente nunca sabe tudo, né? A gente tem que sempre aprimorar, aprender para suprir as necessidades que vão chegando a cada dia, né, na educação. A sociedade se torna complexa, a educação se torna complexa,
E a gente tem que correr atrás, né? Você dá aula para várias idades? Eu trabalho do sexto ao nono ano. Sexto ou nono? Isso. E como você citou, você também tem um trabalho de final de semana, né? Isso. Que idade? Olha, de 3 a 14, 15 anos, mais ou Aonde menos. que é esse trabalho? Então, a gente tem um trabalho dos pequenos discípulos, lá na comunidade missionária Caminho, Verdade e Vida, que é um grupo de oração de crianças, mas que é de uma maneira diferente, como eu disse, também lúdico, com brincadeiras, com teatro, com dinâmica, evangelizando através do lúdico também. Então, como eu disse no início, eu juntei essas duas experiências aí e eu percebo que tem dado certo, tanto na escola quanto, né, no meu trabalho missionário com as crianças lá, já 25 de professora e 20 de coordenadora dos pequenos discípulos. É uma coisa que não se separa, né? O Não. professor não se separa da gente em lugar nenhum, né? Não. Então, tanto no teu trabalho efetivo, quanto no teu trabalho extracurricular, que é como missionária, as duas coisas se concretizam nessa dinâmica de ensino. Sim, a professor nunca deixa de ser professor. Onde ele está, ele sempre é professor, né? Já está no sangue, já está na essência da gente. E livros? Muitos livros em casa? O professor está sempre com o livrinho na mão? É. Principalmente de história? Tem sempre que estar, né? Porque ainda mais história, que é uma disciplina viva, né? Algum historiador descobriu alguma coisa, saiu algum material diferente, você tem sempre que estar atualizado, né? Não podemos ficar para trás de maneira nenhuma, né? Tá certo. Obrigada, Tati, pela sua presença aqui, contar um pouco da sua história. Foi mínima, né? Tem muita coisa diante de tudo isso, né? Você foi professora em outras cidades, né? Sim. Aguaí, nessa loucura toda de vai e vem, né? Viajando para poder manter, né, a profissão, né? Fala alguma coisa aí para quem quer ingressar como professor de história. O que você acha essencial o professor ter como bagagem na área de história? Eu acho que quem gosta muito, primeiro é gostar, né, de história, gostar de ler, gostar de estudar e também ser imparcial, né? O professor de história hoje ele tem que ensinar a história, né? E os alunos tirarem as suas próprias conclusões. Num mundo tão polarizado, nós não podemos muitas vezes ficar de um lado ou de outro. O professor ele tem que ensinar a história. Eu acredito que isso é um conselho importante para quem está pensando seguir a carreira, iniciar, sermos profissionais. Né? Levar o aluno a pensar, refletir e estudar Exatamente. a história em si. Fazer com que ele tenha gosto pelo conhecimento, pela leitura e tirar as suas próprias conclusões. Né? Pensar sozinho, pensar por ele mesmo.